Toda essa história começou quando minha avó faleceu. Ela morreu na própria casa, vítima de câncer. Partiu sem nunca saber exatamente qual era a doença que a enfraquecia dia após dia. E o fato de não terem contado a verdade para ela foi decisão dos filhos, dos meus tios e da minha mãe. Foi assim que decidiram, e nós, os netos, não tínhamos o direito de opinar sobre aquilo. Acho importante mencionar isso porque no começo, quando as manifestações começaram na casa, atribuímos tudo a esse fato. Acreditávamos que minha avó estivesse ressentida por nunca ter descoberto a verdade. Pensamos que essa era a origem das coisas horríveis que aconteceram nos meses seguintes. O primeiro período do luto foi vivido de maneira relativamente normal, embora todos ainda estivéssemos tomados pela tristeza de não tê-la mais conosco. Como acontece em muitas famílias, minha avó era o pilar que mantinha todos unidos. Era ela quem aproximava meus tios, minha mãe e todos que tinham personalidades muito diferentes. E justamente por isso a convivência sempre foi cheia de conflitos. Quando ela se foi, como já era esperado, começaram as disputas principalmente pela casa da minha avó. Minha tia mais velha acabou ficando com aquela casa enorme, ou pelo menos com a maior parte dela. Minha mãe e outro tio preferiram abrir mão da parte deles para evitar problemas e se afastar das discussões. Na noite anterior ao dia em que minha mãe assinaria os papéis, justamente quando acreditava que finalmente deixaria toda aquela preocupação para trás, algo apareceu. Uma sombra surgiu do nada aos pés da cama dela. No começo, ela pensou que fosse minha avó. Naquela noite, eu ouvi o grito da minha mãe. Um grito desesperado, carregado de puro horror. Minha mãe não é medrosa, nem sequer acredita em coisas paranormais, mas aquele grito me assustou profundamente. Corri escada acima para ver o que estava acontecendo e a encontrei chorando descontroladamente, tremendo e suando. Eu vi ela, filha. Acabei de ver ela. Mas não era sua avó. Parecia ela, só que não tinha a sensação de ser ela. Tentei acalmá-la e o restante da noite passou de maneira mais tranquila. Ela me contou que de repente viu minha avó parada aos pés da cama. Uma mulher baixinha, de cabelo grisalho, pele morena, usando uma trança e até o avental típico que sempre usava. Mas em vez de transmitir paz ou conforto, aquela presença despertou nela um medo irracional como nunca havia sentido antes. Os dias foram passando e minha mãe continuava sonhando com minha avó. Claro que isso me preocupava. Então entrei em contato com um especialista em lidar com perdas, morte e o desgaste emocional causado por tudo isso. Ela havia sofrido uma perda enorme, além de carregar o peso da relação destruída com os irmãos, as brigas constantes e toda a questão da herança. Naquela época eu acreditava que tudo fosse emocional, muito antes de imaginar que aquilo pudesse realmente ser algo paranormal. Minha mãe começou a fazer sessões com o tanatólogo e tudo parecia melhorar, até que começaram manifestações diferentes. Manifestações muito mais intensas. Minha mãe retomou o contato com a irmã mais velha e voltou a visitar a antiga casa da minha avó. Nesse lugar ela não entrava havia muito tempo, já que não existia mais motivo para voltar lá depois da morte dela. Na verdade, aquela visita era quase uma celebração pela reconciliação das duas. Estávamos jantando naquela enorme sala de jantar, ao lado de uma janela gigantesca com vista para o quintal. Lá fora estava completamente escuro, enquanto a sala estava iluminada. Por isso conseguimos ver apenas uma silhueta se aproximando da janela e se apoiando nela, como se estivesse observando todos nós lá dentro. Nós rimos, achando que fosse meu primo tentando nos assustar. Ele tem deficiência intelectual e costuma brincar assim. Só que segundos depois vimos meu primo saindo debaixo da mesa. A partir daí, acontecimentos desse tipo começaram a se tornar frequentes, até mesmo em plena luz do dia. Certa vez jogaram um molho de chaves nas costas da minha mãe. Enquanto isso,
Meu tio começou a enfrentar uma fase terrível. Perdeu o emprego, tentou trabalhar em outro lugar, mas o trabalho era muito perigoso e pouco tempo depois de começar, sofreu um acidente que quase tirou sua vida. Ele largou tudo e passou a viver do comércio, coisa que faz até hoje. Mas as manifestações paranormais, porque já não havia outro nome para aquilo, não paravam. Há apenas alguns dias, meu irmão e eu estávamos em casa quando vimos uma colher se mover sozinha sobre a mesa. Rimos nervosamente, tentando culpar um ao outro e fingindo que aquilo não tinha importância. Mas naquela mesma noite aconteceu algo muito pior. Era tarde, perto das 3 da manhã, e eu estava quase dormindo quando me levantei para beber água. Meu quarto fica em uma extremidade da casa, no primeiro andar. Foi então que eu a vi. Parada no outro lado do corredor. Minha avó, ou algo que parecia exatamente com ela. Fiquei completamente paralisada de medo. E então ela correu na minha direção. Tentei reagir, mas meu corpo não respondia. Soltei o copo no chão, corri de volta para o quarto e bati a porta com toda a força. Eu estava encharcada de suor. Naquela noite quase não consegui dormir. Dava para ouvir os passos dela do lado de fora, pela casa inteira. Mas os sons eram estranhos, como se ela estivesse andando de 4, esperando que eu cometesse o erro de abrir a porta. No dia seguinte, nada aconteceu. Tudo parecia normal, mas eu estava apavorada só de pensar que teria que dormir sozinha outra vez. Eu nunca tive medo do escuro, mas agora sentia verdadeiro pânico. Passei a dormir com uma luminária acesa, justamente uma que minha avó tinha me dado. Também comecei a usar fones de ouvido ouvindo relatos para conseguir pegar no sono, mas principalmente para abafar os sons vindos lá de fora e evitar me assustar. Os dias passaram com uma falsa sensação de normalidade. Os incidentes aconteciam de forma aleatória, sem horário, sem padrão, mas estavam ficando cada vez mais frequentes. Em 2 dias seguidos aconteceram coisas sem qualquer explicação lógica. Tentei encontrar uma razão racional para tudo aquilo, algo que me convencesse de que não era paranormal, mas no fundo eu já estava desistindo. O primeiro episódio aconteceu numa noite depois do banho. Eu estava me secando com a toalha quando olhei para o espelho do banheiro e vi 2 marcas de mãos nele. Só que aquelas mãos tinham o dobro do tamanho das minhas. Tentei pensar que talvez minha mãe não tivesse limpado direito o espelho ou que alguém tivesse encostado ali antes. Qualquer explicação servia. Eu me recusava a acreditar. O banheiro fica no 2º andar, então comecei a descer as escadas devagar. Foi aí que, pelo canto do olho, percebi uma sombra sentada no sofá da sala. Acelerei imediatamente o passo. Eu sabia que minha mãe já estava dormindo porque era muito tarde, já que costumo tomar banho de madrugada. Comecei a andar mais rápido em direção ao meu quarto. Então aquela coisa começou a caminhar atrás de mim. Eu ouvia claramente passos descalços vindo às minhas costas, cada vez mais próximos. Corri. Mais uma vez consegui entrar no quarto e fechar a porta antes que fosse tarde. Não aguentei e comecei a chorar igual criança. O segundo incidente foi o que me fez decidir procurar ajuda. Aconteceu de manhã cedo, enquanto eu fazia exercícios depois de terminar uma aula online. Eu estava fazendo prancha abdominal, apoiada nos cotovelos, mantendo o corpo reto, quando senti claramente alguém se sentando em cima de mim. Juro que algo se sentou nas minhas costas. Tentei me mover e com muito esforço consegui levantar e comecei a berrar de desespero, tanto que meus vizinhos vieram bater na porta para saber se eu estava bem. Tive que inventar que tinha visto um rato. Já não sou próxima de ninguém aqui, então menos ainda queria que pensassem que eu era louca ou que via fantasmas. Fingi que estava tudo bem, mas naquele momento eu já sabia que precisava de ajuda. Então me lembrei de uma prima minha que frequenta um centro espiritual onde fazem limpezas
e esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, não entendo muito desse assunto espiritual. Conversei com uma mulher que trabalha com limpeza. Ela não falava sobre fantasmas, mas sim sobre energias, sobre afastar as ruins e atrair as boas. Contei tudo o que vinha acontecendo comigo. Ela me deu alguns incensos e pediu que eu rezasse bastante, além de carregar comigo uma medalha de São Bento, de preferência de prata. Saí dali e fui comprar uma para mim e outras 2 para minha mãe e meu irmão. Depois disso, as presenças na casa se tornaram menos evidentes, mas continuavam ali. Eu conseguia senti-las, como se estivessem esperando, observando, à espreita, como se aguardassem o momento em que, por distração, tirássemos nossas medalhas para voltar a nos assustar. Os dias passaram até chegar hoje. Justamente agora, enquanto escrevo isso, acabei de ouvir um barulho vindo da cozinha. Sinceramente, estou com muito medo de sair daqui e descobrir o que foi. Quero acreditar que era apenas algum animal ou qualquer coisa assim. Prefiro 1000 vezes que seja algo explicável. Antes de terminar, preciso contar algo que aconteceu com meu irmão. Ele tem 10 anos e não é mentiroso. Nunca inventa histórias para chamar atenção. Pelo contrário, é muito quieto, reservado e independente. Mesmo assim, disseram que jogaram brinquedos nele dentro do quarto. E recentemente ele nos contou que também viu minha avó. Disse que a viu no quintal da casa e que ela acenou para ele. Mas ao contrário da paz e do conforto que dizem sentir quando recebem a visita de um familiar falecido, ele sentiu um medo de trancar o cu. Isso foi ele quem disse, não eu. Bom, ele contou isso para minha mãe, mas ela não acreditou e ainda brigou com ele. Eu acredito. E não somos só nós que recebemos visitas dessa presença. Não somos os únicos que a sentem. Meu tio também a viu e vive sonhando com ela. A casa do meu avô é enorme e dividida com várias partes separadas. Meu tio ficou com uma área menor e foi morar lá com a esposa e os filhos. Ele nos contou que há algumas noites estava dormindo no quarto. Lá eles não têm portas nos cômodos. E por isso ele acordou ao ouvir alguém batendo. Pensou que fosse na porta principal, a que dá para o quintal e para os outros quartos da casa. Saiu para verificar, mas não havia ninguém. Quando estava prestes a subir as escadas novamente, viu minha avó parada ao fundo da cozinha. E no instante em que ela percebeu que ele a viu, correu na direção dele. Exatamente como aconteceu comigo. Meu tio subiu as escadas correndo, tomado pelo pavor, apenas para encontrar a esposa e os filhos chorando e parados no andar de cima. Eles imploraram para ir embora dali, porque eles também tinham visto minha avó. Meu tio tenta convencer a si mesmo de que tudo aquilo foi apenas um sonho, mas nós sabemos que não foi. Eu nunca contei a ele o que aconteceu conosco. Ele não sabe o quanto a experiência dele foi parecida com a minha, e eu não quero contar. Ele é muito impressionável e não quero piorar as coisas ou colocá-lo ainda mais assustado. Mas não pode ser coincidência que todos nós tenhamos visto algo tão parecido. Não pode ser coincidência que todos nós tenhamos recebido a visita daquela coisa que está fingindo ser a minha avó. Há pouco tempo saiu uma manchete sobre um incêndio na Castelo Branco. Um caminhão batido contra a mureta de proteção, fogo e ambulâncias. O pacote completo. O que não disseram, o que não apareceu em nenhum relatório oficial, foi o que aconteceu dentro daquela cabine antes de eu perder o controle. Aquele caminhão era meu. E o que aconteceu naquela noite não foi exatamente como contaram. Trabalho há anos transportando carga. Não vou fingir que esse serviço é sempre limpo, porque não é.
Uma coisa muito comum nesse ramo é transportar mercadoria sem documentação completa. As empresas fazem isso por mil motivos que favorecem eles e deixam nós, motoristas, numa situação complicada. Porque não é a mesma coisa transportar ferramentas e transportar produtos químicos. Não é a mesma coisa levar roupas e levar animais. E existem coisas que jamais deveriam estar dentro de um caminhão, mas que de vez em quando acabam parando ali. E você só percebe isso quando já está na estrada e não pode fazer muita coisa a respeito. Naquela noite saí rumo a Rafard com uma carga que, segundo os papéis que me entregaram, eram materiais de construção. Tudo começou normal. Estrada livre, trânsito razoável para o horário, nada fora do comum. Até eu ligar o ar-condicionado. O cheiro de queimado veio quase na mesma hora. Fraco no começo, como plástico quente encostando em algo que não deveria. Encostei no primeiro acostamento que encontrei. Desci para verificar o motor e não achei nada fora do lugar. Sem fumaça aparente, pensei que fosse algum resíduo no sistema, algo que queimaria sozinho com o calor normal do motor. Voltei para a estrada e alguns minutos depois o cheiro desapareceu. Mas mais adiante voltou. E não era só o cheiro. A cabine começou a se encher de fumaça. Primeiro, quase imperceptível, perto do para-brisa. Aquela névoa leve que alguém poderia confundir com o reflexo das luzes numa noite úmida, mas que depois de alguns minutos ficou espessa o bastante para a estrada à minha frente começar a ficar borrada. Abri as janelas e revirei o compartimento atrás dos bancos, procurando qualquer coisa que explicasse de onde aquilo estava saindo. Mas não encontrei nada. Tudo normal. Tudo no lugar. Liguei para a empresa e mandaram que eu continuasse dirigindo até um ponto na frente. Disseram que poderiam enviar ajuda lá, mas que eu não deveria parar no meio da estrada. Desliguei o telefone e fechei as janelas, porque o vento da noite misturava a fumaça de fora com a de dentro da cabine. Foi nesse momento que o rádio começou a falhar. Mexi na frequência e o ruído mudou. Então comecei a ouvir alguma coisa por baixo da estática. Sons baixos de choros, mas de alguém tentando não gritar. Troquei de estação várias vezes, achando que estava captando alguma frequência estranha. Mas não importava para onde eu girasse o dial, eu continuava ouvindo a mesma coisa. Várias vozes de mulheres ao mesmo tempo falando umas por cima das outras, como quando há muita gente em pânico no mesmo lugar e ninguém consegue ouvir ninguém. No começo eu não entendia as palavras. Tudo se misturava com a estática. Mas depois, sem mudar nada no volume nem no sinal, comecei a distinguir frases soltas. Elas pediam ajuda. Uma dizia que estava queimando, que a roupa tinha grudado na pele e que ela não conseguia arrancá-la. Outra chorava dizendo que já não conseguia abrir os olhos, pois o calor tinha queimado eles. Uma terceira repetia, com uma calma muito mais assustadora do que qualquer grito, que as unhas eram a parte que mais doía. E havia uma voz mais jovem, quase de uma menina. Ela repetia uma única coisa, sem parar, que não tinha mais cabelo, que conseguia sentir o momento em que o cabelo desapareceu. Continuei dirigindo porque tinha alguns carros e parar ali não era uma opção. Desliguei o rádio, mas as vozes continuaram. O cheiro de queimado tinha mudado. Já não era plástico nem fio derretendo, era carne. E se você já sentiu esse cheiro alguma vez na vida, sabe que ele não se parece com nenhum outro. E sabe também que jamais é esquecido. Minhas mãos apertavam o volante enquanto eu continuava olhando para frente, porque era a única coisa que eu conseguia fazer. Continuar dirigindo. Chegar ao local que mandaram e encontrar alguma explicação racional para tudo aquilo. O cansaço sussurrava na minha cabeça. Você está há horas dirigindo, você está alucinando. Então olhei para o espelho retrovisor do lado esquerdo e vi elas, escalando a lateral do caminhão. Mulheres, ou o que restava delas,
completamente queimadas, se movendo entre a fumaça que continuava saindo de algum lugar que eu não conseguia identificar. Uma delas levantou a cabeça e olhou diretamente para mim através do espelho. Na mesma hora, tentei me convencer de que era apenas o reflexo dos faróis ou dos carros atrás de mim, que era a fumaça distorcendo as sombras, que podia ser qualquer coisa, menos aquilo que parecia. Forcei meus olhos de volta para a estrada. Disse para mim mesmo que não olharia o espelho outra vez. Mas alguma coisa à minha direita me fez virar. E havia uma mulher sentada no banco do passageiro. Ela estava parada, com as mãos sobre os joelhos, completamente imóvel. O rosto dela era a coisa mais difícil de olhar, e ao mesmo tempo a única da qual eu não conseguia desviar os olhos. Ela não tinha cabelo. Não tinha sobrancelhas. A pele era escura e brilhante, como cera derretida que endureceu novamente, cheia de rachaduras profundas ao redor da boca e dos olhos. As feições ainda estavam ali, mas achatadas. Ela me encarava sem piscar, sem se mover. Apenas olhava para mim com olhos que não tinham o brilho normal de alguém vivo, mas que também não eram os olhos de algo morto. Eram os olhos de algo que ainda sentia dor. Ela levantou a mão em minha direção, e naquele instante eu perdi o controle do caminhão. O veículo puxou violentamente para a esquerda e o impacto contra a mureta foi brutal. Tão forte que por alguns segundos eu não fazia ideia de onde estava, nem para onde estava olhando. Saí da cabine sem pensar, sem pegar nada. Só corri. E quando parei e me virei, o caminhão já estava completamente tomado pelo fogo. Fiquei vendo aquilo arder de longe. Depois veio tudo o que apareceu no jornal. Bombeiros, ambulâncias e meu chefe. Ele apareceu horas depois com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era a cara de alguém preocupado com o caminhão ou com a carga perdida, era a expressão de alguém que já sabia alguma coisa e estava tentando medir o quanto eu sabia. A primeira coisa que ele me perguntou, antes mesmo de saber se eu estava bem, foi o que eu tinha escutado dentro da cabine. Foi ali que entendi que aquilo não era a primeira vez que acontecia com aquele cliente. Ele não disse isso diretamente, mas dava para perceber pela forma como perguntou. E principalmente pelo alívio visível no rosto dele quando contei sobre as vozes no rádio. Como se aquilo confirmasse algo que ele já suspeitava. Antes de ir embora, ele me pediu para não comentar nada. Disse que o que tinha acontecido ficaria entre nós e que a empresa nunca mais trabalharia com aquela gente. Algum tempo depois encontrei outro motorista que já havia feito serviço para o mesmo cliente. Ele me contou que a carga supostamente vinha de um galpão ligado a uma fábrica clandestina, onde anos antes tinha acontecido um grande incêndio. Muita gente morreu lá dentro. Mulheres, em sua maioria. O caso nunca foi investigado direito porque a fábrica funcionava sem autorização e os donos desapareceram antes da chegada das autoridades. Nunca consegui confirmar se aquilo era verdade. Não encontrei nada que provasse. Mas também não encontrei nada que desmentisse. Desde aquela noite nunca mais dirigi da mesma forma. Tudo volta na minha mente. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu tinha 18 anos, fui preso por tentar roubar um celular no Walmart. Foi a coisa mais idiota que já fiz na vida, e até hoje odeio admitir isso. Eu estava com 2 amigos, e tudo começou como uma daquelas ideias estúpidas que parecem engraçadas na hora. Achei que conseguiria abrir a embalagem, colocar o celular no bolso do moletom e sair andando como se nada tivesse acontecido. Mas a segurança da loja me parou antes mesmo de eu chegar na saída.
Eu não fazia ideia de que eles monitoravam as câmeras daquele jeito. Menos de 1 hora depois, eu estava algemado no banco de trás de uma viatura, olhando para o mesmo estacionamento onde eu tinha chegado normalmente mais cedo naquele dia. Era uma sexta-feira à noite, o que tornava tudo ainda pior. Fiquei pensando que meus pais viriam me buscar ou que eu só levaria uma multa e iria embora. Mas depois de ser levado para a delegacia, fichado e ser interrogado, me disseram que eu passaria o fim de semana na cadeia do condado porque o tribunal só abriria na segunda-feira. Quando ouvi aquilo, meu estômago gelou. Até hoje me lembro da sensação de impotência. Eu nunca tinha me metido em problemas de verdade antes. Nunca sequer tinha sido suspenso da escola, e agora estava entrando em uma cadeia local algemado por causa de uma das decisões mais vergonhosas da minha vida. O processo de entrada demorou uma eternidade. Pegaram tudo o que eu tinha comigo, inclusive minhas roupas. Depois me deram um macacão laranja para vestir, e foi aí que a gravidade da situação realmente caiu sobre mim. Lembro de colocar aquela roupa e me olhar por alguns segundos, sentindo um enjoo horrível. Quando finalmente me levaram para a área de detenção, percebi muito rápido que ninguém ali parecia comigo. E não digo isso no sentido de eu era melhor que eles. Quero dizer que eu parecia jovem e completamente assustado. Alguns homens ali eram mais velhos, cheios de tatuagens e tinham uma aparência de drogado. Muitos eram barulhentos, agindo como se já tivessem passado por aquilo 10 vezes antes. Alguns me olhavam como se estivessem irritados só por eu existir. Passei a maior parte do tempo olhando para o chão e tentando parecer calmo, embora eu tenha certeza de que todo mundo conseguia perceber o quanto eu estava apavorado. Depois de um tempo, trouxeram um novo grupo de presos para a sala coletiva e disseram que poderíamos fazer ligações. Liguei para meus pais e minha mãe atendeu. Só de ouvir a voz dela eu quase desabei. Contei onde eu estava e o que tinha acontecido. Depois meu pai pegou o telefone. Ele não gritou comigo, o que de alguma forma conseguiu ser pior. Ele só parecia decepcionado. Disse que já tinha entrado em contato com um advogado e que provavelmente eu sairia na segunda-feira, depois de passar diante do juiz e pagar fiança. Mas a segunda-feira parecia distante demais. Eu queria implorar para me tirarem dali antes, mas sabia que não havia nada que eles pudessem fazer. Depois da ligação, tive que voltar para a sala coletiva e fingir que não estava prestes a entrar em pânico ou começar a chorar. Mais tarde naquela noite me colocaram em uma cela. Meu companheiro de cela era um homem na faixa dos 40 anos que disse se chamar Bob. Eu quase não acreditei que aquele fosse realmente o nome dele. No começo senti até um certo alívio porque ele não gritava nem agia de forma agressiva como alguns dos outros presos. Ele falava calmamente e me tratava como uma pessoa normal. Perguntou pelo que eu tinha sido preso e idiotamente eu contei. Ele deu uma risada e disse que eu ficaria bem. Na primeira hora, mais ou menos, ele realmente me fez sentir menos sozinho. Explicou como funcionava a rotina, os horários das refeições, como eu deveria ficar na minha e não deixar ninguém perceber que eu estava nervoso demais. Lembro de pensar que talvez eu tivesse dado sorte, mas essa sensação não durou. Conforme as horas passavam, Bob começou a ficar confortável demais comigo. Ele começou a fazer perguntas pessoais. Onde eu morava, se eu tinha namorada, em qual escola estudava e se ainda morava com meus pais. Eu respondia de forma vaga, mas ele insistia. Depois começou a comentar sobre como eu parecia jovem e como eu não pertencia àquele lugar. No começo parecia preocupação de alguém mais velho, mas depois começou a soar estranho. Ele sentava perto demais de mim no beliche de baixo quando conversávamos. Tocava meu ombro mais vezes do que deveria e em uma ocasião colocou a mão no meu joelho enquanto ria de alguma coisa que ele mesmo tinha dito. Eu me afastei imediatamente
e ele sorriu como se soubesse exatamente o quanto estava me deixando desconfortável. A partir dali, passei a odiar cada segundo em que a porta da cela se fechava. A sala coletiva virou o único lugar onde eu conseguia respirar, mesmo sendo horrível também. Eu esperava ansiosamente pelas portas abrirem só para não ficar sozinho com ele. Os dias e as noites começaram a se misturar, e tudo parecia um único dia interminável, porque aquele lugar deprimente não tinha luz natural nenhuma. As luzes nunca apagavam completamente. Eu quase não dormia. Toda vez que fechava os olhos, sentia que Bob estava me observando. Em certo momento, durante o horário de descanso, eu nem sabia mais se era noite ou dia. Abri os olhos e vi ele olhando para mim do beliche de cima. Quando percebeu que eu tinha acordado, disse que também não conseguia dormir. Eu não respondi. Aquelas 48 horas pareceram mais longas do que qualquer semana inteira da minha vida. Quando finalmente fui levado diante do juiz, eu estava exausto, mas ao mesmo tempo desesperado para sair dali. Mal lembro do que foi dito. Só lembro de ouvir que eu seria liberado, e mais tarde, naquele mesmo dia, meu pai foi me buscar. Quando entrei no carro dele, ele não parecia bravo. Estava estranhamente compreensivo, mas decepcionado. Eu não queria falar sobre a cadeia, sobre Bob ou sobre qualquer coisa que tivesse acontecido. Só queria tomar banho, dormir na minha própria cama e fingir que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Alguns dias depois, recebi uma solicitação no Instagram de uma conta com aparência falsa. Meu perfil era público naquela época, então pedidos aleatórios não eram incomuns. A conta não tinha nome real, nenhuma postagem, e a foto de perfil parecia um quarto escuro e borrado. Ignorei. Mais tarde naquela noite recebi uma mensagem daquela conta. Quando abri, era uma selfie do Bob. O rosto dele estava bem perto da câmera, com aquele mesmo sorriso discreto que ele ficava fazendo na cela. Embaixo da foto ele escreveu: "Sinto sua falta." Bloqueei a conta imediatamente e joguei o celular na cama. Me senti violado de uma forma difícil de explicar. Ele sabia meu nome verdadeiro, tinha encontrado meu perfil e eu não fazia ideia de como. 2 dias depois, voltei do trabalho no fim da tarde. O dia estava cheio de neblina e meus pais ainda estavam trabalhando. Quando entrei na garagem, notei um carro velho e acabado estacionado do outro lado da rua. Tinha alguém sentado lá dentro, de cabeça baixa. Fiquei alguns segundos dentro do meu carro observando. Eu não conseguia ver o rosto da pessoa, mas havia algo estranho na forma como ela simplesmente não se mexia. Entrei em casa rapidamente e tranquei a porta da frente. Poucos minutos depois, enquanto eu estava na cozinha tentando convencer a mim mesmo de que estava paranoico, ouvi a maçaneta da porta da frente mexer. Em vez de bater ou tocar a campainha, quem estava do lado de fora começou a girar a maçaneta de um lado para o outro, como se estivesse testando para ver se a porta estava destrancada. Então parou. Nem 30 segundos depois ouvi a maçaneta da porta dos fundos fazer exatamente a mesma coisa. Foi aí que a situação ficou séria de verdade, e eu liguei para a polícia. Estranhamente, aquilo parecia irônico depois de eu ter acabado de passar um fim de semana preso. Eu falava baixo porque estava com medo de que quem estivesse do lado de fora me ouvisse. Disse para a atendente que alguém estava tentando entrar na minha casa. Enquanto eu ainda estava ao telefone, a campainha tocou. A atendente perguntou se eu conseguia ver quem era. Eu disse que estava com medo demais para olhar. Falei que achava que era o homem com quem eu tinha dividido a cela na cadeia. Ela mandou que eu não abrisse a porta e esperasse pelos policiais. Quando os policiais chegaram, o carro já tinha ido embora. Quem estava na porta também havia sumido. Contei tudo para eles. Falei sobre a prisão, o fim de semana na cadeia, a mensagem no Instagram e o carro estacionado na frente da casa.
No instante em que mencionei que tinha acabado de sair da prisão, senti a postura deles mudar. Eles não foram exatamente grossos, mas também não pareciam muito interessados em ajudar. Um deles perguntou se eu tinha certeza de que não estava apenas abalado pelo fim de semana na cadeia, o que me irritou profundamente. Outro perguntou se eu tinha dado meu nome completo para aquele homem. Eu disse que não. No fim, só me entregaram um número de ocorrência e foram embora. Durante a semana seguinte, nada aconteceu, e tentei convencer a mim mesmo de que tudo tinha acabado. Então, numa noite, fui a um bar simples com alguns amigos. Não eram os amigos que sabiam da prisão. Fora minha família e os poucos que já sabiam, eu não contei aquilo para mais ninguém. Estávamos perto da mesa de sinuca quando olhei para o fundo do bar e vi Bob sentado sozinho. Ele usava um boné abaixado, cobrindo parte do rosto, e uma jaqueta escura, como se estivesse tentando ficar irreconhecível, mas eu sabia que era ele. Quando o vi pela primeira vez, ele não estava olhando diretamente para mim. Mas alguns segundos depois levantou a cabeça e, ao perceber que eu o encarava, sorriu. O medo estampado no meu rosto deve ter sido tão óbvio que meus amigos perguntaram o que estava acontecendo. Eu menti. Disse que tinha visto uma garota com quem não queria falar e que queria ir embora dali. Saímos pela frente do bar e eu fiquei esperando Bob aparecer atrás da gente a qualquer momento. No estacionamento disse aos meus amigos que chamaria um Uber para casa, mas pedi que esperassem comigo. Assim que entrei no carro, liguei para meus pais e finalmente contei tudo o que eu tinha escondido até então. Naquela noite eles decidiram agir. Fomos direto para a delegacia. Dessa vez, com meus pais presentes e a mensagem do Instagram salva em print, os policiais levaram a situação mais a sério. Contei sobre a tentativa de invasão, a conta falsa e o fato de ter visto ele no bar. Assinei um depoimento formal e, depois de um tempo, consegui uma ordem de restrição temporária. Foi aí que descobri que Bob nem sequer era o nome verdadeiro dele. Também descobri como é assustadoramente fácil encontrar informações sobre presos e detenções depois que alguém é fichado. Minha teoria é que depois de ser solto, ele pesquisou meu nome em registros públicos ou em algum sistema relacionado à prisão e encontrou informações suficientes para me rastrear. A ordem de restrição aparentemente funcionou, porque nunca mais o vi depois disso. Mas por anos tudo aquilo continuou comigo. Ser preso por tentar roubar no Walmart foi humilhante e poderia ter destruído minha vida de várias maneiras óbvias. Mas a pior parte quase não teve relação com o tribunal ou com as acusações. A pior parte foi perceber que uma decisão idiota colocou eu sozinho em uma cela com alguém que nunca deveria ter tido acesso a mim. Olá, comunidade do Diário. Começo dizendo que isso aconteceu em Porto Rico, em 2016. Bom, embora já tenham se passado anos, eu ainda me lembro de tudo muito bem para contar agora para vocês. Desde criança, vivi experiências estranhas dentro da minha família. Nunca faltavam comentários sobre vozes dentro da casa vazia, sombras, ou até silhuetas que alguém dizia ter visto de relance. Cresci ouvindo tudo isso, mas sinceramente nunca acreditei totalmente no paranormal, porque eu mesmo nunca tinha visto nada. Sempre pensei que devia existir alguma explicação. Acho que é assim que todos pensam quando nunca passaram por algo desse tipo, até acontecer com eles. Comigo isso começou depois que nos mudamos de casa. Era uma casa simples, de frente para uma área de mata, no mesmo bairro onde sempre tínhamos vivido. Quero deixar claro que, apesar de ficar perto do bosque, não era um lugar isolado, nem uma casa abandonada, nem nada parecido. Na verdade, quando alugamos a casa, nos sentimos sortudos, porque pelo pouco que podíamos pagar naquela época, ela até que era boa.
Os primeiros 2 meses foram completamente normais. Meu irmão e eu tínhamos quartos separados, e minha mãe, que é brasileira, dormia no final do corredor. O quarto do meu irmão era o único que ainda não tinha porta, porque os donos nunca terminaram de instalá-la. A primeira vez que algo realmente nos assustou foi numa madrugada. Eu estava dormindo quando ouvi meu irmão gritar. Levantei num pulo e o encontrei chorando no quarto da minha mãe. Ela tentava acalmá-lo enquanto ele mal conseguia falar de tanto medo. Quando finalmente conseguiu se controlar um pouco, contou que havia acabado de acordar e viu uma mulher parada ao lado da cama dele. Eu me lembro perfeitamente de como ele a descreveu, porque nunca o tinha visto tão assustado. Ele dizia que a mulher tinha o cabelo preto, muito sujo, parte da pele do rosto parecia estar se soltando, e os dentes estavam podres. Mas o pior não era a aparência dela. O pior era que ela se movia junto com ele. Meu irmão tentou virar o rosto para parar de olhar para aquela mulher, mas ela continuava se posicionando na frente dele, obrigando-o a encará-la. Eu tentei bancar o corajoso porque era o irmão mais velho. Entrei no quarto para verificar, acendi a luz e comecei a procurar alguma explicação para tranquilizá-lo. Mas a partir daquela noite o ambiente dentro da casa mudou completamente. Já não parecia mais o mesmo lugar. As noites começaram a ficar estranhas. Às vezes escutávamos batidas nas paredes ou barulhos no corredor quando todos já estavam deitados. Outras vezes vinham do banheiro. Dava para ouvir claramente a descarga sendo acionada ou as torneiras sendo abertas durante a madrugada. Na maior parte do tempo tentávamos ignorar. Acho que todos sabíamos que quanto menos falássemos sobre aquilo, melhor. Mas uma noite aconteceu algo comigo que até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que realmente aconteceu. Meu quarto dividia a parede com o do meu irmão. Eu ainda estava acordado porque no dia seguinte não haveria aula. Lembro que ao me virar na cama, bati sem querer o braço na parede. 2 segundos depois bateram de volta. Eu congelei na hora. Pensei que talvez meu irmão tivesse voltado a dormir no quarto dele sem avisar ninguém. Então tentei não dar importância. Ou pelo menos tentei. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Voltei a ouvir a batida. Dessa vez foi muito mais forte, vindo do outro lado da parede. Na manhã seguinte perguntei à minha mãe se meu irmão já tinha voltado a dormir no quarto dele, e ela respondeu que não. Disse que ele continuava dormindo com ela e que nem sequer tinha coragem de entrar sozinho naquele quarto para pegar roupas. E sim, tudo isso que contei já me traz lembranças horríveis, mas ainda falta a pior noite de todas. Era sexta-feira. Eu ainda estava acordado usando o computador quando minha mãe me mandou uma mensagem, pedindo para eu sair para o corredor sem fazer barulho. Quando abri a porta do meu quarto, encontrei minha mãe parada no meio do corredor, completamente séria, olhando para cima e escutando atentamente. Lembro de uma coisa que me deu muito medo. Minha mãe estava me mandando mensagens mesmo estando a menos de 1 metro de mim, porque não queria falar em voz alta. Ela disse que já fazia um tempo que estava ouvindo algo do lado de fora. Primeiro na garagem, depois em cima do telhado da casa. No começo pensei que pudesse ser algum animal. Até que eu ouvi. Eram passos. Soavam exatamente como os passos de uma pessoa andando lá em cima. Nossa casa tinha telhado de zinco, então dava para perceber perfeitamente o peso de algo caminhando sobre ele. Até hoje eu me lembro daquele som. Passo por passo, bem devagar. Minha mãe disse que ouviu quando aquilo passou pela beirada da garagem e pulou sobre o telhado. E sinceramente foi exatamente assim que pareceu. Como algo pesado demais para ser um animal. Nenhum de nós teve coragem de sair. Acabamos ligando para meu avô porque ele morava perto dali. Quando chegou, ele apontou os faróis do carro para a casa e saiu rapidamente para verificar o quintal.
Eu não queria deixá-lo sozinho, então peguei um facão e uma lanterna e fui atrás dele. Mesmo estando morrendo de medo, revistamos toda a área ao redor da casa e não encontramos nada. Então decidimos subir para olhar o telhado. Lembro perfeitamente do momento em que apoiei a escada e comecei a subir. Estava tudo completamente escuro. Quando eu estava quase chegando à borda do telhado, alguma coisa saiu correndo. Não posso dizer o que era, porque sinceramente eu não consegui ver. Só ouvi o barulho se movendo rapidamente sobre as chapas de zinco e desaparecendo em direção à mata. Nunca vou esquecer a sensação que ficou depois daquilo. Porque pela primeira vez senti que aquilo que vínhamos escutando dentro da casa há semanas era real. Algum tempo depois tivemos a sorte de conseguir nos mudar dali. E desde então, nunca mais aconteceu nada parecido. Aquilo, fosse lá o que fosse, morava naquela casa. Acho que posso dizer que por um tempo nós vivemos em uma casa assombrada.